Abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Terça-feira, 23 de julho, no ar, o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. E vamos aos destaques desta edição. Bolsonaro versus INPE, em São José dos Campos, manifestação de apoio ao Instituto e a seu diretor. A crise continua, mais cortes no orçamento da União. Caminhoneiros, o valor do frete e a ameaça de greve. Nos trilhos, Dória vai à China buscar investimento para trem intercidades. Saúde pública, São Paulo em alerta contra o sarampo. Esporte, Ministério Público quer impedir repasse de verba em São José dos Campos. Na Dutra, passarela com risco de desabamento é interditada em Aparecida. Um rápido comercial e voltamos com mais notícias. Fique com a gente. O mesmo é morar na cidade que tem tudo de bom pra você. Simplicidade, modernidade, qualidade de vida pra viver. Bom pro Paulo, bom pra Ana, pro trabalho e pro lazer. Bom pro Pedro, bom pra Rita, pro Arthur que vai nascer. Bom pra tudo, bom pra todos, pra curtir, pra entreter. Bom mesmo pra viver. São José dos Campos, 252 anos. Bom mesmo é viver em São José. O presidente Jair Bolsonaro participa hoje da inauguração do aeroporto Glauber Rocha, em Vitória da Conquista, na Bahia. A previsão é que ele chegue à cidade às 10h45 e que o evento ocorra às 11h. O retorno do presidente a Brasília está marcada para ao meio-dia. Esta é a segunda viagem de Bolsonaro ao Nordeste e ela ocorre em meio à polêmica causada por uma declaração dele sobre governadores da região. Na sexta-feira, ao conversar com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, Bolsonaro disse que, daqueles governadores de Paraíba, o pior é o do Maranhão, acrescentando, tem que ter nada com esse cara. Bolsonaro disse no sábado que a fala foi uma crítica aos governadores do Maranhão, Flávio Dino do PCdoB e da Paraíba, João Azevedo do PSB. Ainda na sexta, governadores do Nordeste divulgaram uma carta na qual cobram explicações de Bolsonaro e afirmaram terem recebido com espanto e profunda indignação a declaração do presidente. O governador da Bahia, Rui Costa, do PT, anunciou que não participará da inauguração do aeroporto, porque a solenidade ficou restrita a poucos convidados e disse que a solenidade ficou como se fosse uma convenção político-partidária. Segundo o governo da Bahia, o novo aeroporto teve investimento de 106 milhões de reais, sendo mais de 31 milhões do orçamento estadual. Glauco, nessa parte, na verdade, o que o governador quis dizer é que o aeroporto foi financiado mais pelo Estado do que pelo governo federal, querendo tirar aí um pouco do mérito do presidencial. E o Bolsonaro, ele é muito impopular no Nordeste, né? Vale ressaltar que essa foi a única região a qual ele perdeu na eleição presidencial. Na ocasião, em 2018, o Fernando Haddad, do PT, teve quase 70% dos votos contra 30% lá do Bolsonaro. Então o Bolsonaro tem que ver aí como é que ele vai fazer para melhorar essa popularidade na região e não é desse jeito, né? Não tem a menor dúvida, além de, inclua-se aí também, né, Douglas, a observação um pouco, para dizer o mínimo, deselegante Sim. por parte do presidente da República ao se referir aos habitantes, de uma forma geral,
do Nordeste. Realmente desagradável. E a equipe econômica do governo deve liberar neste ano até R$ 500 por conta do FGTS. Essa é uma das hipóteses em estudo pelo governo. Com isso, trabalhador que tem 3 contas, por exemplo, poderia sacar R$ 1.500. A intenção da equipe econômica é divulgar os critérios para o saque amanhã. O saque, limitado a R$ 500, seria uma alternativa para a liberação ainda este ano, porque, segundo o governo, já transcorreram mais de 6 meses e seria difícil montar um calendário de pagamento de acordo com as datas de aniversário dos trabalhadores. E também porque há uma expressiva quantidade de contas com saldo inferior a esse valor no país. E olha só, a assessoria do ministro Paulo Guedes informou que seu número foi clonado e por volta de 22h30 de ontem foi usado para entrar numa conta do Telegram. Segundo a assessoria do Ministério da Economia, seu número foi usado para entrar nesta conta e ainda passado a considerar-se como hackeado. Bom mesmo é morar na cidade que tem tudo de bom pra você. Simplicidade, modernidade, qualidade de vida pra viver. Bom pro Paulo, bom pra Ana, pro trabalho e pro lazer. Bom pro Pedro, bom pra Rita, pro Arthur que vai nascer. Bom pra tudo, bom pra todos, pra curtir, pra entreter. Bom mesmo pra viver. São José dos Campos, 252 anos. Bom mesmo é viver em São José. O que te motiva? Qual é o seu sonho? Quem te faz querer crescer? Como as pessoas enxergam o seu negócio? Você já viu que tem gente vendendo mais? Você tem um bom produto em bom preço? Tá sentindo que tá na hora de mostrar isso para todo mundo? Seja na TV ou na internet, a 7DB Filmes vai ajudar você a produzir o seu vídeo de forma acessível e criativa para mostrar o que você e a sua empresa têm de melhor. 7DB Filmes. A gente quer que todo mundo veja você. Você quer sempre o melhor, o abraço mais gostoso, o sorriso mais bonito. E na hora de escolher o melhor leite para sua família, escolhe leite pasteurizado Cooper. Mais saboroso, mais fresco e rico em nutrientes. Cooper, sua família merece o melhor. O Grupo Energy Telecom, através de suas 4 empresas, atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Projetos de Public Cloud, comunicação unificada, Big Data, infraestrutura, Data Center, Client License, Cybersecurity e educação. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom, sempre a melhor solução. E após o governo reduzir de 1,6% para 0,8% a projeção de crescimento para o PIB brasileiro, a equipe econômica anunciou um novo bloqueio no orçamento. Desta vez, o valor é próximo de 1,4 bilhão de reais. A diminuição do PIB impacta a arrecadação do governo porque desacelera a economia e reduz o pagamento de impostos. Agora, o valor contingenciado em 2019 soma mais de 31 bilhões de reais. A distribuição do bloqueio pelas pastas só será anunciada na próxima semana, quando o governo editará um decreto detalhado. Fica meio difícil entender assim, esses números, é basicamente assim que funciona. Você prevê que vai ganhar 10 milhões de reais, porém a redução do PIB diminuiu. Então você não vai ganhar mais 10 milhões de reais. Então o governo faz a redução de cortes de acordo com a previsão do PIB. Esses números podem ou não se concretizar, mas a gente está vendo que a equipe do Paulo Guedes, a equipe econômica do governo, está tentando ajustar os gastos do governo com o PIB, que não é nada favorável, né?
Nem um pouco, nem um pouco. E a diretoria da ANTT suspendeu a tabela de frete dos caminhoneiros publicada na semana passada, após pressão de caminhoneiros e a ameaça de uma nova greve, a Agência Nacional de Transportes Terrestres decidiu ontem suspender a resolução publicada na última quinta-feira, que estabelecia novas regras para o cálculo do piso do frete rodoviário. Com a decisão, voltará a vigorar as regras definidas na tabela de frete editada em 31 de maio de 2018, quando se encerrou a greve dos caminhoneiros que paralisou o país por quase 2 semanas. Na ocasião, para pôr fim ao movimento que bloqueou as estradas, o governo Michel Temer negociou com os representantes da categoria uma tabela com valores mínimos para os serviços de transporte rodoviário. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse ao site da Globo G1 que solicitou formalmente à ANTT a suspensão cautelar da resolução da última quinta para abrir uma nova rodada de negociações com os representantes dos caminhoneiros. A previsão é de que a primeira reunião com a categoria ocorra já amanhã. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, divulgou ontem nota que está solicitando ao INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, dados consolidados sobre o desmatamento da Amazônia nos últimos 24 meses. Pontes também afirma que o diretor do Instituto, Ricardo Galvão, foi convidado para esclarecimentos e orientações. Na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro questionou os dados divulgados pelo INPE sobre o aumento do desmatamento na Amazônia. Ele também disse suspeitar que o diretor do INPE estaria a serviço de alguma ONG e disse que se toda a devastação que o Instituto aponta realmente fosse verdade, a Amazônia já teria se extinguido. No sábado, Ricardo Magnus Osório Galvão, diretor do INPE, negou as acusações de Bolsonaro, reafirmou os dados sobre desmatamento e disse que não deixará o cargo. O INPE afirmou em nota que sua política de transparência permite o acesso completo aos dados e acrescentou que a metodologia do Instituto é reconhecida internacionalmente. No domingo, o presidente voltou a criticar a divulgação de dados sobre desmatamento no Brasil e falou que Galvão deveria se reportar ao seu superior quando tivesse dados importantes. Marcos Pontes afirmou que tem grande apreço pelo INPE, mas que compartilha a estranheza do presidente Bolsonaro sobre a variação percentual de desmatamento dos últimos anos. Ele também afirmou que discorda do meio e da forma usada por Galvão ao responder à fala do presidente. Pontes disse que somente após a reunião com Galvão é que serão definidos os próximos passos. Além disso, o ministro disse que o Ministério está solicitando ao INPE um relatório técnico completo contendo os resultados da série histórica dos últimos 24 meses, assim como informações detalhadas sobre os dados brutos, a metodologia aplicada e quaisquer alterações significativas desses fatores no período. De acordo com os números divulgados pelo INPE no início deste mês, o desmatamento na Amazônia Legal brasileira em junho teve um aumento de 88% em comparação com o mesmo mês do ano passado. Pois é, e cientistas do INPE saem em defesa do Instituto. Matéria do editor de Economia do Jornal Vale, Xandu Alves. Olá, amigos e amigas, jornal abre aspas. Comunidade científica sai em defesa do INPE. O presidente está mal informado, dizem cientistas. A comunidade científica saiu em defesa do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, após críticas de membros do governo Jair Bolsonaro ao trabalho do Instituto.
incluindo aí declarações do próprio presidente. Na última sexta-feira, o presidente criticou duramente o INPE e disse que os dados do Instituto sobre o desmatamento da Amazônia são mentirosos, e ainda criticou também o diretor do INPE, o Ricardo Galvão. Essa reação contrária provocou uma manifestação em prol do INPE e da qualidade dos trabalhos que o INPE promove sobre a questão da Amazônia. No último domingo, em uma carta endereçada ao ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, 21 membros da comunidade científica brasileira defenderam o INPE. Entre eles havia pesquisadores do CEMADEM e do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Abre aspas. Acreditamos que o senhor presidente está mal informado sobre o processo envolvido na coleta de dados científicos, sobre os mecanismos de aferição da confiabilidade e transparência dos dados, afirmaram. Além disso, nessa segunda-feira, sindicalistas dos sindicatos dos servidores federais da Ciência e Tecnologia realizaram um ato em desagravo ao INPE e ao seu diretor na portaria do Instituto. O ato ocorreu por volta da 12h30, reuniu cerca de 200 pessoas e eles também criticaram duramente as declarações do presidente Bolsonaro e de membros do seu governo e defenderam a qualidade dos trabalhos do INPE. Como desdobramento dessa crise aí que o presidente Bolsonaro abriu com o INPE, o ministro da Ciência e Tecnologia pediu dados ao Instituto e convidou o diretor, o Ricardo Galvão, a ir até Brasília para esclarecer sobre como são feitos esses dados. O presidente Bolsonaro também disse que espera que esses dados sejam primeiro mostrados ao governo antes de serem divulgados. Ele citou até hierarquia e disciplina da vida militar para dizer que os dados não poderiam ser divulgados antes de passar pelo crivo do governo. É isso. Um grande abraço. Xando Alves para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado ao Xando Alves. E pois é, né, Douglas? Mais uma situação aí causada, literalmente, por um pouquinho de falta de elegância também, né? O Bolsonaro, ele tem umas frases interessantes e, ao que parece, ele ficou irritado por ser questionado pela imprensa estrangeira, que foi onde ele deu as primeiras declarações. Ontem, os jornalistas brasileiros questionaram ele novamente sobre os dados. Ele disse que, como o Xandu falou, que tem que haver hierarquia e que o Instituto deve primeiro passar a seus superiores para não pegar o presidente de calças curtas. Foi o que falou o presidente. Então, ao que parece, essa irritação aí foi porque ele não tinha muito conhecimento frente à imprensa internacional. Pois é. Pois é. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos com mais notícias. Fique com a gente. Por anos, a Unimed semeou a dedicação, o trabalho e o respeito aos seus clientes. Somos a maior e melhor estrutura médica hospitalar da região. Para celebrar os 48 anos, inovamos, renovamos e ampliamos. Nova sede administrativa em novo endereço. Tudo para acompanhar com excelência muitas famílias por tantas gerações. Essa é a árvore da vida. Essa é a nossa marca. Unimed São José dos Campos, 48 anos. Cuidar de você. Esse é o plano. A cada dia, sua empresa precisa mais de comunicação? E para a expansão do seu negócio não pode mais ficar sem conectividade? Temos os serviços que, além de suprir essa necessidade, ainda reduz os custos mensais. Backbone Internet dedicado e telefonia digital. Não se preocupe mais com a conectividade da sua empresa. Deixe isso com a NIP-BR. Há 20 anos no mercado, especializada em internet e telefonia digital. Cansado da mesmice? Traga o pessoal do trabalho para o Bar do Sampaio e faça valer cada segundo da sua horinha do almoço. Apresente o crachá da sua empresa e ganhe 10% de desconto. Um buffet diferente todos os dias, com o que há de melhor da comida brasileira. Além do ambiente ao ar livre, que transforma o intervalo do seu trabalho em um momento para relaxar. Por isso que almoçar no Bar do Sampaio é sucesso. Venha saborear a qualidade e a variedade de uma cozinha que sabe o que faz. Fica na Avenida São João, 59, Jardim Esplanada. Bar do Sampaio, a esquina mais charmosa da cidade. Fazemos juntos. Primeiro por instinto. E depois, quem sabe, por amizade. Por carinho. E também por tradição. Por amor. Por você. E por cada um de nós.
Fazer juntos, porque gente que coopera, cresce. Aqui dos altos da Cassiano Ricardo, o céu está azul com poucas nuvens, mas vamos saber com ele como é que fica esse tempo. Fala, Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Seguirão as condições de estabilidade aqui na nossa região para essa terça-feira. Vamos ter um dia de céu claro, com pouquíssimas nuvens, bastante sol e calor na parte da tarde. As temperaturas poderão chegar aos 27 graus no Vale do Paraíba, 26 na capital, 28 no litoral e 20 na Serra da Mantiqueira. Nós não temos previsão de chuva para hoje e a umidade relativa do ar vai ficar próxima aí dos 35% na parte da tarde. É importante ficarmos atentos quanto ao risco de incêndios, que fica maior, por conta desse tempo seco. Essas condições de estabilidade devem permanecer aqui na região até o próximo final de semana. Até lá, teremos dias com pouca nebulosidade, sem chuva e com essa umidade relativa do ar baixa. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza. Você trouxe ótimas notícias aí para aqueles apavorados com o inverno. Nós estamos aqui com um tempo de outono maravilhoso. Muito obrigado, Caio Souza, e a todo mundo aí do Tempo Vale, tá bom? E promessa do Estado, o trem Intercidades pode tornar-se um negócio da China. O governador de São Paulo, João Dória, vai visitar o país asiático no mês de agosto em busca de investimentos para a implantação do projeto que ligará o Vale do Paraíba à região de Campinas, passando pela capital. Dória afirmou que o processo licitatório deve ser iniciado em breve. Em maio, ele havia afirmado que um aditivo contratual do governo federal sairia ainda no mês de julho, o que seria a premissa para que o Estado pudesse licitar o projeto. Inicialmente, esse projeto teria na RM Vale apenas uma parada em Aparecida para explorar o turismo religioso. Posteriormente, foi decidido que o trem teria uma parada programada também em São José dos Campos. Abre aspas. São duas unidades, uma que vai até Campinas e outra a São José dos Campos. As duas estão em andamento. Os processos estão caminhando com o apoio do governo federal e do Ministério da Infraestrutura e Serviços. Em breve, poderemos fazer o processo licitatório. Até o mês de outubro, teremos mais novidades. Mas o protocolo já foi assinado. A ideia está mantida, disse Dória ao jornal O Vale. O projeto está previsto para sair do papel em 2021. Bom, o governador João Dória recentemente inaugurou um escritório comercial na China, buscando atrair as PPPs, parcerias público-privadas. E além do trem, ele pretende aí conceder essas parcerias em áreas como da saúde, concessão de presídios. No total, aqui, segundo a reportagem do jornal Folha de São Paulo, o governador pretende trazer mais de 150 bilhões em investimentos. Vamos ver se isso aí vai realmente se concretizar, Nós esperamos sinceramente que se concretize, claro, do que for melhor para o Estado e para o Brasil, mas agora eu vou contar uma coisa. Há muito tempo eu comentava com o jornalista Douglas Cruz aqui que a gente ouve essa história do trem Intercidades. Aliás, digo mais, faz muitos anos que nós ouvimos histórias sobre a reimplantação da ferrovia no Brasil. Eu acho que poucos países continentais no mundo contam com uma malha tão paupérrima de ferrovias quanto o Brasil. Vamos esperar que pelo menos daqui Campinas e São Paulo a gente consiga ter um trem. Lembrando um dado interessante, o jornal Vale está falando que o projeto deve sair do papel em 2021. Exato. 2022 é ano de eleição. Só lembrando. Que coincidência, Douglas. Sim. Interessante, não? Vamos aguardar para ver aí, E após a explosão do número de casos de sarampo nos últimos meses, a Prefeitura de São Paulo anunciou ontem que fará vacinação também nas escolas públicas.
Empresas privadas, faculdades e condomínios que solicitarem o serviço também receberão profissionais da saúde para tentar conter o avanço da doença. Desde o dia 7 de junho, os casos de sarampo dispararam 850% no estado de São Paulo, passando de 51 para 484 até o último balanço divulgado na última sexta-feira pela Secretaria de Saúde. A grande maioria dos casos foi confirmada na capital, 363, e o número preocupa por já ser o maior registrado em mais de 20 anos. Conforme matéria do G1, a vacinação nas escolas da cidade é uma parceria com a gestão do governo João Dória, ou seja, uma parceria estadual. De acordo com o secretário estadual de Educação, Rocieli Soares, os alunos e professores receberão orientações sobre a importância da vacinação e já devem começar a receber as doses dentro das escolas em agosto, na volta às aulas. E o Ministério Público quer que a Prefeitura de São José dos Campos seja impedida de efetuar repasses, principalmente por meio do FADEMP, que é o Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional, para equipes esportivas com perfil profissional de alto rendimento. O pedido foi feito em ação protocolada no mês passado, em que a promotoria aponta supostas irregularidades em repasses feitos ao time de vôlei masculino. Na ação, o MP alega que a situação irregular e inconstitucional de repasses para custeio de times e atletas profissionais por fundo de desporto não profissional repete-se sobre dezenas de modalidades esportivas, com absoluto desvio de finalidade nos investimentos públicos municipais realizados na seara esportiva. De acordo com a denúncia, essas verbas mascaradas de incentivo municipal ao desporto não profissional patrocinam equipes e garantem o integral custeio dos atletas e equipe técnica em disputas oficiais, de forma indevida e lesiva aos cofres públicos municipais. No primeiro semestre desse ano, recursos do FADEMP foram destinados a 29 equipes. Sobre a ação do MP, a Secretaria de Esportes alegou que todos os atos de 2017 e 2018 atendem devidamente à legislação vigente e que fará todos os esclarecimentos ao Judiciário. Apenas um questionamento rápido que a gente tem que fazer ao Ministério Público. O time de vôlei é profissional? Quais campeonatos eles disputam? Porque um time de vôlei profissional, ele tem que disputar eventos em alto rendimento e os atletas têm que ser bem remunerados a isso, o que não é o caso do time joseense. Então, eu creio que o questionamento do Ministério Público é um pouco incoerente. Incoerente, e haverá, claro, aí o posicionamento com relação também à Liga e tudo mais. E a Justiça determinou a interdição de uma passarela devido ao grande risco de desabamento na rodovia Presidente Dutra, em Aparecida. A passarela, que fica na altura do quilômetro 69,4, teve constatação de danos durante a vistoria realizada pela concessionária Nova Dutra ainda no ano de, preste bem atenção, 2016. Segundo a empresa, o município foi notificado sobre o problema repetidas vezes e nada teria feito para solucionar o caso. Em agosto do ano passado, quando realizada outra vistoria, a concessionária identificou a permanência e o agravamento dos problemas estruturais que estaria acarretando risco iminente de vida aos usuários. Na decisão proferida na última quarta-feira pela juíza Luciene Belan, é justificado que há responsabilidade dos dois órgãos na preservação da segurança local. O cumprimento da decisão inclui que os órgãos realizem, dentro de 3 meses, medidas corretivas para garantir a integridade da passarela. A CCR Nova Dutra informou que está avaliando as medidas jurídicas que serão adotadas, uma vez que entende que a obrigação sobre a manutenção da passarela
deve ser imputada somente ao município de Aparecida. A reportagem procurou a Prefeitura de Aparecida e aguarda retorno. E olha só que outra coisa chata, trânsito na RM Vale como arma letal. Assunto para Xandu Alves. Olá, amigos e amigas, jornal abre aspas. Trânsito do Vale está mais letal em 2019, diz Infociga. 8 em cada 10 pessoas que se envolvem em acidentes de trânsito com vítimas fatais no Vale do Paraíba morrem no mesmo dia da ocorrência, revelando o alto grau de letalidade dos casos. De 1.764 mortes registradas pelo Infociga, o Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo, na região entre janeiro de 2015 e junho deste ano, em 1.437 casos, ou seja, 81,46% do total, as vítimas morreram no mesmo dia do acidente. Outras 109 vítimas, 6,18% dos casos, morreram em até 7 dias após o acidente. 85, o que dá 4,82%, faleceram em até um mês depois da ocorrência. E 68, 3,85%, morreram um dia após a batida e 65, 3,68%, perderam a vida mais de um mês depois da ocorrência. Os motociclistas são a maioria das vítimas dos acidentes com alto grau de letalidade. Desde janeiro de 2015, eles representaram 34,31% das mortes ocorridas no mesmo dia do acidente, seguidos aí dos pedestres, com 23,38%, dos carros, dos motoristas de carros, 21,16%, e das bicicletas, com 9,74%. É isso aí. Grande abraço. Xandu Alves para o jornal Abre Aspas. Obrigado, grande abraço a você também, Xandu Alves. E Boris Johnson é o novo primeiro-ministro do Reino Unido, escolhido por mais de 92 mil membros do Partido Conservador. Ele ocupou os cargos de ministro de Relações Exteriores e já foi prefeito de Londres. Johnson foi um dos chefes da campanha a favor do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. E em seu primeiro discurso como primeiro-ministro, prometeu concluir o Brexit até 31 de outubro. Disse ainda que vai unir o país, derrotar os rivais do Partido Trabalhista e energizar a população. Fôlego novo, né? Fôlego novo, e ele é bem engraçado, ele é bem folclórico sobre certos aspectos lá, né? E o governo do Irã anunciou a prisão de 17 membros de uma rede de espiões da CIA e informou que alguns deles serão condenados à morte. 17 iranianos foram presos entre março de 2018 e março de 2019 durante uma operação de desmantelamento de um grupo que atuaria a mando dos Estados Unidos. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, disse que o Irã tem um histórico de mentiras, enquanto Trump escreveu em uma de suas redes sociais que a notícia é falsa. Abre aspas. Zero de verdade, só mais mentira e propaganda, como a que eles derrubaram um drone, divulgada por um regime religioso que está fracassando e não tem ideia do que fazer, escreveu Donald Trump. A tensão está esquentando e a gente espera que seja notícia falsa, né? Porque se o Irã realmente condenar à morte os espiões americanos, a gente vai ter uma tensão muito grande, né? Uma repercussão que a gente imagina que não deverá ser fraca para os Estados Unidos e não boa para o resto do mundo mesmo. Mas vamos aos esportes e abrindo vantagem, já começamos aqui. Com gol marcado pelo capitão Branquinho no primeiro tempo, o Burro da Central venceu a Portuguesa na noite desta terça-feira em Osasco. Com o resultado, o Alviazul alcançou 8 pontos na Copa Paulista, ocupando assim o terceiro lugar do Grupo 3. Agora, os taubatianos voltam a campo no sábado, quando enfrentam o Nacional em São Paulo. Tropeço aí dos meninos. A Águia do Vale empatou sem gols contra o Flamengo de Guarulhos.
Apesar do resultado, a equipe joseense se mantém na liderança do grupo, com 5 pontos conquistados, graças ao saldo de gols. Os joseenses voltam a campo no próximo domingo, quando enfrentam novamente o Flamengo, só que desta vez lá em Guarulhos. Tropeço das meninas também. Novamente pelo placar de 0-0, as meninas da Águia empataram contra a Ferroviária em Guaratinguetá. Mesmo com o tropeço em casa, as meninas se mantêm em 6º lugar, ainda dentro da zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro. Agora restam mais 2 rodadas até o final da primeira fase e no próximo domingo as joseenses vão enfrentar o Vitória lá em Salvador. E a Confederação Brasileira de Futebol informou ontem que o técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, não é mais o técnico da seleção brasileira feminina. Esta foi a sua 2ª passagem pela seleção, onde esteve à frente do cargo durante 1 ano e 10 meses. Vadão dirigiu a seleção feminina nos Jogos Olímpicos, Rio 2016 e em 2 edições de Copas do Mundo, no Canadá em 2015 e agora na França em 2019. E a CBF ainda não confirmou nenhum nome que deve comandar aí a seleção brasileira para as Olimpíadas de Tóquio, né? Que aí pode ter uma nova renovação na seleção brasileira, já que grandes destaques do time estão se aposentando. Vamos ver quem que a CBF vai indicar aí para ser o novo treinador da seleção brasileira feminina. Não tem dúvida. Vamos ver quem indica e vamos ver também o apoio com o futebol feminino, dos quais nós somos apoiadores aqui também, tá? E olha só, gente, neste sábado, a cidade de São José dos Campos, você que é da RM Vale deve saber isso daí, comemora 252 anos. Em sua história, a generosidade foi sempre uma marca registrada, tanto que no brasão oficial da cidade de São José dos Campos, um lema marca o município: Aura Terraque Generosa. Generosas são nossas terras e ares. Por isso, a SP Rio Mais decidiu mostrar as iniciativas empreendedoras da cidade. E não apenas as que trazem inovação, mas aquelas que se importam com o desenvolvimento da cidade e dos seus habitantes. Confira aqui o primeiro episódio. Trabalhamos aqui o dia todo para levar educação para a maioria das pessoas que não tem condições de pagar uma mensalidade integral. Nós temos hoje mais de 40 mil vagas disponíveis para pessoas aqui da região de São José, do Vale do Paraíba, para fazer faculdade. Já são mais de 17 mil alunos que estudam pelo Quero Bolsa nas faculdades da região. Todas as pessoas que tiverem sido formadas no ensino médio podem ter acesso à sua bolsa de estudo. Não tem análise de nota, não tem análise financeira, não precisa demonstrar condição socioeconômica. Ele entra no site e consegue a sua bolsa de estudo. Como somos um negócio online, poderíamos estar sediado em qualquer cidade. Escolhemos São José não por acaso. Além do seu celeiro de mão de obra especializada, tem aqui profissionais, engenheiros da mais alta qualidade. A sua posição geográfica favorece demais, então está no eixo aí São Paulo-Rio,
onde a gente pode rapidamente fazer reuniões nos pontos mais importantes da cidade. A mobilidade facilita demais e também a questão de ser uma cidade com uma alta qualidade de vida. Nós sentimos, quando nós fazemos recrutamento de profissionais, que muitos desejam sair dos grandes centros e vir para uma cidade mais tranquila, mais calma, mas que com uma grande infraestrutura que permita educação, transporte, saúde, e tudo isso São José abriga de uma forma muito competente. Pois é uma coisa muito legal e nessa semana você acompanha aí alguns episódios dessa série que nós vamos exibir para você, e eu agradeço aí ao Marcelo Lima do Quero Educação, que dá aí uma boa noção do quão generosa, quanto gentil e quanto trabalhadora é essa terra de São José dos Campos. Generosa são nossas terras e ares. Por aqui em São José vale o trabalho. Aqui na SP Rio Mais, nós homenageamos a cidade de São José dos Campos e, claro, toda a sua população e esses trabalhadores que fazem de verdade a capital da tecnologia ser esta grande e importante cidade nesse grande Brasil. Então acompanhe aí durante essa semana vários episódios dessa série aí, tá bom? E estamos finalizando aqui, Douglas, uma edição rápida, tivemos um probleminha aí, mas técnico, mas a gente superou e foi em frente. E vamos aí que a semana vai terminar com aniversário, né? Semana de comemoração com o aniversário, e a gente se despede de você nesse Abre Aspas, aguardando você amanhã com um Abre Aspas e, claro, mais um episódio dessa série de aniversário de São José dos Campos. Ótimo dia a todos vocês e até amanhã.